Pessoal, o Palmeiras venceu ontem o time do Internacional por 3-1 e hoje os Antes, a mídia e os demais estão enlouquecidos com o time do Verdão. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando a respeito do Palmeiras, dessa vitória sensacional para cima do Internacional dentro do Beira-Rio e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Se você quer ficar por dentro de todas as informações do Verdão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Números do Palmeiras em termos de pênalti? Tem? Vamos lá, lê pra mim, Souza. Mas na volúpia, hein? Abel reclama de barriga cheia? Temporada 2021, Cara, 17. chato esse, não? 2022, 15. 2023, 12. 2024, 11. 2025, 14. Atual, 2026, 0. Qual foi? Vamos lá. Deu 10, 20, 27, 33, 43, 45, 65, 66, 69. 76. Ó, 80 pênalti, é isso? Quer mais, pô. Acho que 69. Quanto deu aí? 9. 17, 15, 32, com 12, 44, com 11, 55, com 14, 69. Quase 70 pênaltis. E o cara tá reclamando. Souza. Mas também eu reclamaria, né? As temporadas tudo cheia de pênalti, pô. A única que tá zero, os caras tem que... Porque não ganharam nada, né? Tem que ajudar também, né? Eu reclamaria, pô. Se 2021 eu tive 17, 2026 eu não tenho nenhuma... Sabe que eu penso sobre isso? Eu, como comentarista? Porque o time dele aqui é muito fraco, irmão. Não invade a área, não ganhou título. Isso eu concordo. É um time que só dá chutão, só mete a bola aérea, e aí você não tem penetração, você não tem... Tem tabela, você não tem tabela. Isso aqui é incapacidade do treinador, que por sinal é um monstro de treinador. E aí vem 3 jogos, 10 gols. Aí, meu irmão, mostra a força do Palmeiras. Veloso, o que você pensa disso? E o que você pode falar do Abel Ferreira? O cara que inventou... Tira o do ar aí, inventou isso aqui, ó. Ele inventou isso aqui, ó. Lá em Portugal. Lá em Portugal ele que inventou isso aqui. Foi? Esse é o cara, esse aí. O que o Abel tá reclamando... Você gosta disso aí, Veloso? Gosto. O que o Abel tá reclamando, e com razão, é que desde aquele episódio contra o São Paulo, que foi no dia 5 de outubro, que houve uma comoção nacional, o Palmeiras não teve mais nenhum pênalti marcado. Você quer dizer, então... Desde o dia 5 de outubro... Você quer dizer que o árbitro... Você quer dizer que todo mundo tá no esquema pra tirar... Então uma conspiração contra o Palmeiras pra não dar pênalti, Veloso? Você tá certo isso? Ou então estão pipocando. Mas qual pênalti que foi pro Palmeiras? Contra o Flamengo. Muito Qual? pênalti. Aquele que o Gomes é empurrado. Não, muito pênalti. Nós falamos aqui. Falamos aqui. Vai. Ontem teve pênalti novo. Qual que foi? Em cima do Vitor Roque. Teve pênalti. Não foi marcado. E 2. eu não lembro outros, na verdade. Tá. Mas desde outubro, e esse pênalti contra o Flamengo praticamente decidiu o campeonato. Isso é verdade, Veloso. Foi 3-2 lá e teve o pênalti... Jorginho que empurrou. Quando estava 0-0. O jogo estava 0-0. E só quero lembrar também que o árbitro que apitou o jogo contra o São Paulo, ele e toda a equipe foi suspensa. Ele e toda a equipe, depois do jogo já foram suspensos, depois tomaram uma outra suspensão e ficaram na geladeira por mais de um mês. Olha só, Veloso, 1, 2, 3, 4. Em 5 anos, são 69 pênaltis. Não teve. Eu acho que o que o Abel fala... cara. Não, mas o que o Abel fala não é disso, é desse período. Não, desse período. Tudo bem, Veloso. Sabe que o João Martins falou que tinha um sistema pro Palmeiras não ser campeão. Isso é bobagem. Mas bobagem é o caramba, Veloso. Se é o Corinthians que fala... Não, mas tá errado. Então você tá errado. Falou bobagem. Você tá louco? Quem que foi Falou campeão? Bobagem. Palmeiras. O sistema é o cacete, rapaz. Palmeiras foi campeão. Sistema do quê? Qual o sistema? Quem que é o ladrão? Quem que tá roubando? Bota aí que eu falo aqui, irmão. Qual o sistema? Quem que é o vagabundo? Qual o sistema que tem que não estão dando pênalti pro Palmeiras? Qual o sistema? Qual é a parada que tá acontecendo? Nós falamos aqui. Eu meto o cacete. Quem é? Quando erraram contra o Palmeiras, foi todo mundo suspenso. Todo mundo, depois desse jogo do São Paulo, imediatamente a arbitragem foi suspensa e depois ainda foram pra geladeira mais 30 dias. Mas foi pênalti. Só que quando errou contra o Palmeiras, que foi o jogo do Flamengo, que ele não marcou pênalti, ninguém foi suspenso, não aconteceu nada. O Hilton estava apitando no final de semana seguinte, aliás, um jogo do Corinthians. Corinthians e Vitória. Corinthians e Vitória. Não aconteceu nada. Souza, o que você pode falar disso e do Palmeiras, que meteu 3 anos no Internacional e vai arrebentar esse ano o Palmeiras? Ó, se sair com a Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians, vocês perdem.
Se sair Palmeiras e Flamengo, dizer que vocês perdem pro Corinthians. Com o time titular, vocês perdem pro Corinthians. O Santos eu nem vou falar, né? O Santos eu nem vou falar, né? O Santos esquece. O Santos esquece. Souza. O que eu acho engraçado disso tudo é que quando a gente comenta aqui, as pessoas de casa ou no Instagram acham que a gente é clubista. Ah, você só fala, você é contra o Palmeiras, ou você é contra o Corinthians, ou você é contra o São Paulo. Eu acho que quando você dá a sua opinião, quando você é contundente naquilo que você Palmeiras ganhou ano pensa... passado? Nada. Você tem que falar quando é pênalti contra o seu time também. Quando é contra o seu time, você tem que falar... Vamos agora, lá. O pênalti... Então, deixa eu... Isso que o Veloso tá falando, que é a opinião, aqui todo mundo tem opinião, cara. E a opinião... Lembra o pênalti que deram pro Palmeiras o Sport? Aham. Alguém do Palmeiras falou alguma coisa que é um absurdo. E aí, pessoal, o que é que vocês acham a respeito de toda essa treta, de toda essa confusão que está havendo aí com essa declaração do Abel Ferreira? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Fizeram com o Sport no primeiro jogo? Alguém lembra daquele pênalti do Rafael Veiga? Foi o mesmo. Foi o Sport, foi o Sport. Não foi? O que aconteceu? Não foi. O Abel veio reclamar que as pessoas estavam ajudando o Palmeiras. A gente tem que ser justo, cara. Se a gente não for justo com os filhos, se a gente não for justo com a gente, se vocês que o ano inteiro vocês estão lá e pau dentro e não sei o quê, e vai lá, vem pra cá, aí vem um juiz, ele olha você, não gosta muito do você, aí ele te dá meio ponto a menos, aí você perde o acesso. Você acha justo isso? Qual é a justiça? A justiça é o que é o certo. Agora, quando é para uma escola, roubaram a minha escola. Mas quando rouba outro, vocês não brigam entre vocês. É igual nós no futebol. Quando tem um pênalti pra nós, tudo bem. Mas quando rouba, aí não tá certo isso. Tá errado. Exatamente. Ou não, Souza? Porque o pênalti do São Paulo, que foi todo mundo suspenso a arbitragem, e eu concordo com o Veloso, quando foi perguntar pro Abel, o Abel em momento algum falou que foi pênalti. Ele simplesmente viu a imagem, porque eles têm a imagem. O Abel falou que foi um escorregão. Escorregão. Não, primeiro você não sabe nem de regra. Sabe por quê? Vou até ensinar. Eu não sei todas as regras que são em relação a vocês aí. A música, como que você faz a virada, né? Ou se vocês têm que ficar certinho, né? Se o mestre de sala não pode falar, aí é um problema individual, um problema técnico, né? Do futebol, por exemplo, o que acontece em relação a tudo isso, né? Um técnico que não sabe a regra, que por sinal, você tem um jogo de futebol, tá 90 minutos, você tá jogando bola lá, a bola tá aqui, mas o goleiro aqui, ele bate, dá um tapa no... Ele é expulso e pênalti. Só não é se a bola não estiver em jogo. E o Abel, que é o dono do mundo... Ele quer mudar tudo. Ele quer mudar a regra, ele quer mudar o país. Ele acha que aqui é um país violento e que não sei o quê. Não é violento. Não é? Vai lá em Portugal pra ver o tanto que os brasileiros tapa na cara, que os caras se danam lá, que tem que trabalhar, que o brasileiro que vai lá... Vocês vêm pra cá, a gente trata vocês de um jeito tão carinhoso, tão maravilhoso, mas não pode falar. Aqui que não pode falar de vocês, no meu programa não tem isso. E não tem com ninguém. Com ninguém. Com o que quer que seja. Agora, aí vai, olha, ele escorregou. Escorregou que é falta. Pênalti. É pênalti. Foi pênalti. Quando você quer mudar uma coisa, você tem que pensar em todo mundo. Ontem ele estava reclamando sobre o horário. É porque as pessoas só mudam quando tem... 10 jogos. Você ganha... Você imagina, Abel... 5 milhões por mês, tá? Você chega em ele ganha 5 milhões por mês. É válido? Acho até que ganha pouco. Pelo aquilo que ele faz, porque você é um dos melhores que tem no mundo. É você, Abel. Mas assim, quando você ganha, você quer pisar em cima de todo mundo. E é o que você faz. Você querer mudar o horário, você que ganha 5 milhões e chega em casa 4 horas da manhã, ganhando 5 milhões é uma coisa. Agora, e o cara que foi pro estádio trabalhar e ganha R$100? Às vezes, quando ganha R$100, para chegar em casa 4 horas da manhã ganhando R$100. Eu concordo com ele sobre o horário dos jogos. Às vezes você coloca um horário do jogo no sábado, 9h30 da noite. É que é europeu, né? Cara que é europeu, né? Direto então com o Vinícius Nicoletti, porque a gente viu a imagem ali também do Andrés, importante com gol, mas com assistências, tem sido de fato um dos protagonistas dessa temporada palmeirense, Vinícius. É isso aí, Bruno. Abraço para você novamente, para os companheiros, fãs de esportes. Foi um dos destaques nessa vitória contra o Internacional. Deu assistência no primeiro gol do Gustavo Gomes, mais uma nesse campeonato
paulista, brasileiro e paulista, né, nessa temporada, e depois acabou marcando o terceiro gol do Palmeiras. E no final ainda deu entrevista desconversando sobre a cavadinha no lance do pênalti contra o Corinthians. Disse que estava limpando a chuteira. Aí foi demais pro Andréas Pereira. Mas foi uma vitória do Palmeiras numa grande apresentação, só que o time foi muito bem coletivamente, vai pintando aí um time base para 2026, porque o Abel Ferreira repete a escalação pela terceira vez consecutiva e o Palmeiras tem uma vitória mostrando a força defensiva, o conjunto mais uma vez, a eficiência no ataque, qualidade no ataque, como destacou o Berton aí na matéria. Próximo jogo do Palmeiras contra o Guarani pelo Campeonato Paulista. Palmeiras já está de camarote, tranquilo, acompanhando aí o que vai ser da próxima fase, já está garantido nas quartas de final. Por isso os jogadores vão fazer o treinamento aqui na academia de futebol, aquele regenerativo, depois estão dispensados e deve ser um time alternativo contra o Guarani do domingo, na última rodada, mas na sequência aí o Palmeiras tem o descanso durante a semana, preparando a equipe para a volta também do Campeonato Brasileiro, quartas de final do Paulista e Campeonato Brasileiro. Com destaque aqui na Academia de Futebol nessa sexta-feira, que tem a apresentação do John Arias a partir das 3 da tarde. E fica aquela questão que eu deixei para vocês. Será que ele já chega como dono da posição? O Abel Ferreira disse que não. Vai ter que brigar para entrar nesse time que embalou com 3 vitórias consecutivas. Bruno. Boa, Vinícius. Vamos repercutir então essa questão do Arias, também do Andrés, também a reclamação do Abel ali em relação à arbitragem, tá? Antes de tudo isso, os números do Andrés. Então, em 3 jogos, são 5 assistências. Caramba, é muita coisa, né? Até porque em um desses jogos... Bola parada, né? Também escanteio, ele cobra. Exato. Naquele jogo contra o Vitória foram 5 gols, Isso. ele deu 2 ali. 3. 3, então, exato, né? Ainda a participação em gols, então, são 6, chances criadas 8, cruzamentos certos 8, a média do Bola de Prata 7.3, então, Mari, ele tem... O Palmeiras ainda... E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí? O Andréas Pereira tá começando, sim, a encontrar o seu futebol no time do Verdão? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Ainda não tem o Arias, né, que é um jogador ali também do meio de campo, mas o Andrés vem sendo um dos destaques e é o destaque nessas 3 vitórias seguidas do Palmeiras. A gente já pontuou aqui, né, a tendência dele voltar a contribuir muito com o Palmeiras ofensivamente com a presença do Marlon Freitas, né? Algo que acontecia com o Evangelista, né? Quando o Andrés chega, o Palmeiras está muito bem encaixado com o Evangelista e ele soma muito, tendo essa liberdade para se aproximar, né? Tanto de Flaco, de Vitor, enfim. Mas a bola parada, né? Ele é o cobrador de escanteios, por exemplo, do Palmeiras, que está ali voltando a ter esse recurso como talvez o principal, né, para destravar as partidas, como aconteceu ontem. Então, acho que na figura do Andrés, o Palmeiras hoje ele volta a ter um jogador para trabalhar o jogo por dentro também, se aproximando dos atacantes. E essas 3 vitórias seguidas, elas são impactantes porque tem uma vitória contra o Inter, né, essa que a gente está vendo no Sul. Fora de casa, isso. Antes de uma vitória num clássico e a goleada em cima do Vitória, Geilson. Bem impactante, mostra o momento, né? O Palmeiras conseguindo aí com as 3 escalações, né? Repetindo a escalação do Abel Ferreira, manter o padrão de jogo e mesmo que seja de forma diferente, né? Porque contra o Vitória foi um rolo compressor ali justamente por conta da bola parada, que acabou desbloqueando ali, né? A linha de 5 do Vitória e o Palmeiras conseguiu. Ontem o Palmeiras, o jogo foi alternado, né? Que eu tava falando ali na primeira hora. O Palmeiras tentava fazer a marcação-pressão, o Inter também tentava fazer a marcação-pressão. O Palmeiras utilizando bastante o Marlon Freitas nessa tentativa de sair por baixo. Já essa confiança do jogador ali que veio justamente para ser esse cara, né? De ser esse cara ali do jogo por baixo, as inversões, muitas vezes, mas um cara que tem a tranquilidade de sair jogando por baixo e que faz com que o time adversário suba a marcação. E aí, na medida que o time adversário vai subir a marcação, você tem a possibilidade da bola longa. E não ficar a bola longa o tempo todo. Lembra daquela sonora do Rogério Ceni que polemizou na temporada passada? Sim. Então, Palmeiras e Bahia, né? O Palmeiras e Bahia, o Palmeiras ontem ele conseguiu fazer essa alternância ali, né? Tentava jogadas por dentro, por baixo, mas também teve essa daí que contou muito com o Vitor Roque, que foi espetacular, assim, a briga dele com 2, deixa o mercado no chão, consegue ganhar do Bruno Gomes também no corpo, na força, conta com a sorte, conta, mas a insistência do Vitor Roque é muito mais baixo do que os seus defensores ali, a boa proteção fez com que o Palmeiras desbloqueasse ali, né? Fizesse o segundo gol no momento que o Inter estava bem no jogo. O Inter estava assustando ali no início do segundo tempo, mas o Palmeiras aí conseguiu fazer o segundo gol e depois o mercado deu muito mole mesmo. E aí o Luigi justificando a escolha do Abel Ferreira
faz a jogada que culmina no terceiro gol do Palmeiras. E é engraçado que em 2 jogos já é a segunda participação assim do Luigi, não é? Não é, Mari? Aí justifica muito as insistências do Abel, né? Que assim, o dia a dia deve responder demais para ele. Porque o torcedor cobra, isso já aconteceu com vários jogadores, o Abel mantém, insiste, e logo na sequência o atleta dá a resposta, e agora é com o Luigi. Porque não é o cara que quando sai do banco o torcedor comemora. Ih, Não, vamos vai mudar colocar o o jogo. Luigi, que é a nossa... uma arma, 12º jogador. 12º jogador, não é? Tanto que o Abel justifica a troca do Vitor Roque pelo Luigi, que foi até um pouco polêmica no jogo. Do sorrisinho, lembra do sorrisinho também do jogo? Vitor Roque. É, do Vitor Roque. Então, e ele justifica que era um momento em que o Vitor Roque estava perdendo o fôlego e não conseguia dar essa combatividade que o Luigi conseguiu dar, né? O Luigi responde em 2 jogos. 2 jogos consecutivos ele consegue dar essa resposta também. Justificando o porquê da troca. Porque ontem até o Vitor Roque também não teve nenhum tipo de risadinha nem nada, mas na hora que o Vitor Roque sai ainda era um momento, não era um momento tão tarde assim, né? Tardio do jogo. E aí o Luigi entra e o Luigi já entra correndo mesmo de um lado pro outro o tempo todo, fazendo essa pressão na saída de bola do Inter, e era o momento que o Pesolano tinha colocado o Inter para frente para justamente tentar, né, igualar ali o marcador, e o Luigi marcando a pressão em cima, porque foi o que eu falei sobre o primeiro tempo, né, as 2 equipes nesse revezamento, o Palmeiras tentava sair por baixo, o Inter ia, o Inter tentava sair por baixo, o Palmeiras ia para frente, e aí justifica a escolha do Abel Ferreira em colocar o Luigi em campo. Essa declaração que o Abel falou sobre o Arias, o que vocês acharam? Porque foi antes do jogo, naquela entrevista ali pro André Hernan, e ele falou assim, né, o Abel falou nesse sentido, vamos ver, né, não vai chegar já com a posição garantida, vai ter que lutar pelo lugar. Como é que vocês enxergam? Eu acho que é mais uma forma de você demonstrar o respeito com o jogador que já tá com ele, né? Assim, ele... dá pra gente falar que ele encontrou a equipe, são 3 jogos que ele consegue repetir uma escalação, tentando encontrar um padrão com novos jogadores, assim, o Palmeiras, ele, pelo menos já há 2 temporadas, tem renovado o seu elenco e isso tem impactado diretamente nos resultados ou em títulos, né, que na temporada passada não aconteceu, mas não tem como ele bancar o Arias e aí ele é questionado, no lugar de quem? Titular absoluto. E aí no lugar de quem ele é questionado em sequência, ele vai expor algum jogador? Não, assim, que o Arias é titular, assim, é inquestionável, né? O Palmeiras fez um baita movimento para trazer o jogador, mas acho que na fala dele de treinador ele tá certo. A gente consegue imaginar em que lugar o Arias vai jogar? Eu consigo imaginar no lugar do Maurício, como a gente já falou algumas vezes aqui. O Arias no lado da parte central para a esquerda e o Alan do lado direito. Não é o Alan do lado direito? Onde ele tá jogando. Onde ele tá jogando, ele continua porque jogando. o Arias também joga por lá. Também, joga por ali. Foi uma situação até que a gente comentou, mas o Arias, ele pode se adaptar e jogar pelo lado esquerdo também. Ele fazia isso com o Diniz, né? Jogava nas duas pontas, principalmente quando o Diniz trocava ali os pontas com o Keno, né? E aí, vocês acham que John Arias é um nome importante, vai ser um dos principais nomes do time do Verdão, ou aquela declaração do Abel pode sim molhar aí, deixar o jogador um pouco mais, né, entristecido? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Ele e Keno ficavam trocando para justamente confundir a marcação. E o Abel Ferreira, ele sabe muito mexer com... Ele sabe usar as palavras, a gente pode falar dessa forma. Ele sabe mexer também com o mental ali dos jogadores. Ele ganhou o Maurício, você é meu titular, conto com você, e o Arias... Ele também ganha a disputa ali do Arias, assim, no sentido, Arias tá chegando, tudo bem, foi um movimento absoluto que o Palmeiras fez, mas vai ter que me provar em campo que você merece tirar a titularidade do cara. Ganhamos 3 seguidas, o time respondendo bem, tudo bem que é um movimento caro, né, assim, um movimento com cifras altas, mas você vai ter que me mostrar no campo. E aí o Arias vai ter que dar o a mais ali pra justamente ganhar a vaga. Até porque... Os 2, no final das contas, ele ganha os 2. A gente tá com o nosso imaginário do Arias, que entregou muito pro Fluminense, futebol brasileiro. Se ele teve o período dele agora na Inglaterra, que não foi dos melhores, né? Muito porque a equipe também não ajudou. Então, acho que ainda pode ter esse tempinho para ele se adaptar ao estilo do Abel. A gente conhece a cabeça do Abel, né? Não conhece? Né? Não conhece? E como? Então, porque eu, nessa semana aqui, lá no Fala Fonte, sugeri, falei, mais cedo ou mais tarde a gente vai entrar nessa discussão, porque isso é algo que incomoda o palmeirense. Virou no alvo. E que o Abel foi pro alvo. Foi pro alvo. Né? E que o Abel, mais cedo ou mais tarde, vai falar dessa questão aí, que ainda incomoda, né, o palmeirense de toda a repercussão de como aconteceu a reta final da temporada passada, de pênalti marcado, pênaltis não dados. Então vocês vão ver que mais cedo ou mais tarde entraremos nessa discussão. Vamos ver o que o Abel falou ontem.
Eu tenho certeza que isso vai ser pauta no futuro. Tá. Do caso do pênalti do Palmeiras e São Paulo, lembra pra cá? Aquele do Tapia, né? Sim. Tapia, Alan Elias no Tapia. Do Alan no Tapia. Sim. De lá pra cá, sabe quantos pênaltis foram marcados pro Palmeiras? Quantos? Sabe quantos? Não sei. Um pênalti, que foi em cima do Alan no jogo contra a LDU. Então, de lá pra cá, né, não foram marcados, só tirando esse, nenhum outro pênalti foi marcado. O que eu acho que pode caber uma discussão? É uma mera coincidência? Ou a arbitragem ela tá insegura, tá pressionada e tá sendo rigorosa para marcar os pênaltis contra o Palmeiras? Olha... Desde o jogo com São Paulo, vão 23 jogos e parece que há um decreto que não se pode marcar penaltis a favor do Palmeiras. Não consigo entender isso. Depois daquela gritaria toda desse jogo, o único penalti que tivemos foi em casa com o LDU. Já tivemos este ano, mesmo no Paulista, situações de penalti claro e nós temos que ser mais exigentes todos uns com os outros. A arbitragem é muito exigente comigo e está certo, mas eu exijo também, e o Palmeiras e os clubes brasileiros exigem quando é penalti é para se marcar, seja contra quem for. Não é uma crítica, é uma constatação. Após o jogo de São Paulo, daquela gritaria toda, o Palmeiras não teve mais um penalti. Acabaram-se. Não é que o Abel é previsível. Os técnicos aqui do Brasil, eles são muito previsíveis quando você consegue acompanhar atentamente as entrevistas e você sabe para que lado eles vão levar. Tanto que a gente estava falando aqui agora há pouco do Sampaoli, que ele ia levar para a história da contundência e do necessito reforços. Tanto que ontem a gente mostrou os números do Diniz e a gente discutiu aqui, eu para defender o trabalho do Diniz, até falei, olha, ele vai se apoiar nesses números, nessa questão. Como no ano passado a gente brincava com o Renato, que toda entrevista ele falava que o Fluminense não tinha descanso, é só assim, atentamente você ouvir as entrevistas. E na última entrevista coletiva do Abel, no jogo contra o Corinthians, ele já tinha dado a entender que ele chegaria nesse assunto. Porque perguntaram do pênalti pro Corinthians, ele falou, e do pênalti do Maurício, vocês não vão falar? Porque é fato que essa questão ainda incomoda ali, principalmente o torcedor, né? De como de lá, do pênalti do Tapia para cá, outros lances polêmicos aconteceram e eles não foram marcados. A questão não é só um pênalti foi marcado. A questão é que a gente discutiu e debateu outras penalidades que todo mundo entendeu que foram pênaltis e eles não foram marcados. Então eu sugeri o debate. Para que lado que vai essa história? É coincidência? É do futebol brasileiro ou não? Será que a arbitragem ela está insegura para marcar ou está sendo rigorosa para marcar os pênaltis contra o Palmeiras? Aí eu nem dei a minha opinião e posso dar aqui. Eu acho que o Palmeiras ainda paga essa conta. Mas eu discordo do Abel quando ele entende que pode ser algo ali, quando ele fala que pode ser algo orquestrado ou algo que... é um decreto, não foi assim que ele falou? É um decreto que não tem mais pênalti para o Palmeiras? Eu não vejo assim. Não acho que alguém na CBF chegou e falou assim, para de marcar pênalti pro Palmeiras. Mas o futebol brasileiro é assim, o torcedor sabe. Quantas vezes o torcedor fala, meu time foi ajudado nessa, na próxima ele tá ferrado. E o barulho e a repercussão, e aquele lance foi tão importante, tão repercutido pelo contexto, pelos times envolvidos, pela importância da partida, que o barulho foi grande. E a partir daí, lances aconteceram e, na minha opinião, a arbitragem ficou insegura com a repercussão que ia ter. Então, eu vejo assim esses casos que aconteceram, tanto que na hora eu citei ali 5 pênaltis, que a gente entendeu que foram pênaltis e não foram marcados. Eu nem coloco na conta o de ontem, porque o de ontem eu acho que... Eu vi gente falando que foi e gente falando que não foi. A própria Nadine, que estava na transmissão, falou que não foi. Então, no lance de ontem, eu acho que pode fazer parte aí de um combo, mas em outros, talvez... tenha tido essa insegurança aí da arbitragem. Porque acho que o número ele é impactante, assim, né? De você pensar que só um pênalti foi marcado e não pela arbitragem brasileira. Não sei como é que vocês veem. Pode ir. Então, eu vejo da seguinte forma, eu acredito que tem um ponto de coincidência, tá? Mas acredito também na insegurança. Os árbitros com medo, para variar, de algum tipo de marcação. Não acredito que seja coisa de propósito. Não, vamos prejudicar o Palmeiras, eu não acredito nisso. Mas eu acredito na insegurança mesmo. A arbitragem lá com medo de pegar a geladeira, que foi... Qual é o nome mesmo do... O Abate, né? Do Abate. De pegar a geladeira... principalmente logo naqueles jogos seguintes, sabe? Mas já deveria ter passado, né? Isso. Beleza, tu fica nessa questão, os jogos logo seguintes, na sequência ali, aquela insegurança, mas já foi também o lance há bastante tempo. E vale lembrar que naquele jogo prejudicado, no caso foi o São Paulo,
teve aquele barulho todo, né? Teve a entrada do Andrés Pereira, né, por cima, e o prejudicado ali foi o São Paulo, que teve aquele... E aí, pessoal, vocês acham que depois daquela reclamação lá, de tudo que houve naquele clássico contra o time do São Paulo, os árbitros agora estão com medo de realmente aplicar o verdadeiro pênalti contra o time do Palmeiras? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Aquele barulho todo, e até o Rizek, inclusive, né, que viralizou na época, ele falou que quem tinha que tomar cuidado, né, era a questão do Palmeiras, porque poderia virar contra o Palmeiras. Enfim, eu acredito mais em coincidência, como eu falei na época também, e eu acredito também que os árbitros têm esse receio mesmo contra o Palmeiras, mas isso já deveria ter passado há bastante tempo e mostra também a fragilidade da arbitragem do futebol brasileiro, né? Porque isso é um absurdo. Você vai com a pressão danada para você apitar um jogo e você vai com medo, por exemplo, de marcar lances que podem parecer óbvios. Então, assim, para mim é a fragilidade ali da arbitragem brasileira que não deveria acontecer, ainda mais tratando do futebol, né? Que é um esporte, enfim, mais assistido e disputado aqui no país. Eu só não acho coincidência porque gira em torno justamente dessa fragilidade da arbitragem. Isso. Então, assim, para mim não é coincidência. Eu acho que e isso não quer dizer que eu também entenda que há um complô para não marcarem pênaltis a favor do Palmeiras. Não. O que eu não acho coincidência é esse dia ter acontecido da maneira como aconteceu, que também não pode minimizar o que aconteceu, porque foi um absurdo. Aquilo foi um marco, foi um absurdo. O barulho, ele teve que acontecer e ele foi proporcional ao que aconteceu. Pela importância Pela do jogo, importância claro. do jogo, não, e pela importância do lance, Sim. decisão em campo, decisão de VAR, o áudio do VAR depois, enfim, muitas coisas. O assunto ele foi debatido da maneira como ele deveria ter sido. Mas o pós, de fato, colocou o Palmeiras num foco que não deveria, que diz muito mais sobre a arbitragem do que sobre o Palmeiras. Então, assim, se a CBF, identificando isso, tivesse esse comprometimento com a melhoria da própria arbitragem, isso poderia ter acontecido ali nos jogos seguintes por uma insegurança, mas virou a página. Virou a temporada, assim, você continua dando mais argumentos para esse tipo de assunto estar em pauta, assim. E ele está em pauta porque ele está acontecendo. Então o Abel leva em coletiva, mas aí ele joga pressão pro próximo jogo, pro próximo árbitro, pra próxima equipe de arbitragem, porque a gente tá falando do VAR, a Aí gente na tá falando do próxima, árbitro se de campo. acertar ou se errar, se for a favor ou contra, vai Exatamente. voltar Então, essa assim, história. era um assunto que a CBF já deveria ter resolvido. Não, mas só a favor. Só se for a favor. Quando é contra, ele não fala. Ah, não, sim, mas vai voltar a ser debatido no sentido de, tipo, se amanhã for marcado um pênalti um pro outro Palmeiras, time, olha outro... aí. Tá. Exatamente. Então, Nesse assim, sentido da polêmica da arbitragem. a CBF, ela... Porque se for a favor, ele vai falar que não viu o lance. Não viu o lance, vai ter que analisar depois com calma. Que nem aconteceu no início do Campeonato Brasileiro, vale a gente lembrar. Algumas vezes. A favor do Palmeiras, Do ano passado. Sim. E só que aí o Andrés falou assim, né? Na verdade eu tava também limpando a minha chuteira. Eu não sei se alguém acreditou, mas foi o que o Andrés falou. É a versão dele, né? É a versão dele. Até porque ele foi denunciado, né? Foi no TJD, aí então... Tá. Se ele, não é? Se ele fala assim, eu fiz mesmo pra ferrar a vida do Memphis. Aí o cara podia ser denunciado e podia ser... Eu acho que ele foi instruído, assim, não é informação, é uma opinião. Acho que ele foi instruído a dar essa versão para tentar amenizar o fato ali, agora a ver... Mas enfim, foi o que ele justificou. Foi ele que justificou. Informação. Como é que essa justificativa chegou no Corinthians, Bruno Andrade? Bom, eu vou traçar aqui o panorama de uma fonte do alto escalão do Corinthians. A gente depois pode esmiuçar e tentar entender se é uma opinião generalizada da diretoria, da presidência do Corinthians. Mas eu vou me basear então com a informação, opinião de uma pessoa forte da diretoria. Então, se essa pessoa pensa assim, acredito eu que outras pessoas grandes do Corinthians também pensam. Antes de explicar sobre essa fonte de forma específica, um jogador do Corinthians me respondeu mais cedo. Não custa lembrar, eu moro em Portugal, são 3 horas a mais, o fuso. Ontem eu assisti aos jogos, fui dormir, mas hoje pela manhã disparei o maior número de mensagens possíveis para pessoas do Corinthians, para poder repercutir essa declaração forte do Andrés para o nosso querido André Hernan. Um jogador do Corinthians me respondeu agora há pouco, durante a live. Esse quis deixar de lado. Basicamente, entre outras palavras, disse que o que acontece em campo fica em campo, não vai levar muito adiante o que disse o Andrés, diferentemente dessa fonte forte do Corinthians, que também, entre outras palavras, não vou colocar aqui em cima da mesa todas as palavras, porque tem muita coisa forte, mas me apego muito mais a uma que gera discussão, que gera debate, que é o Corinthians, ou essa pessoa forte,
chamou de vergonha o que fez, ou no caso, o que falou o Andréas. Claramente não caiu bem dentro do Corinthians essa desculpa, essa resposta em relação àquilo que ele fez antes do pênalti perdido pelo Memphis Depay. Enfim, eu queria poder dizer mais ainda em relação sobre o que essa fonte passou, porque a revolta é muito grande. Então, para tentar explicar da melhor forma, sem entregar todas as palavras, porque o clima é pesado, a revolta é grande, não pegou bem, é uma vergonha, e o entendimento deles é claramente o entendimento que o Felipe passou mais cedo aí, que o jogador foi instruído a usar uma desculpa para poder, quem sabe, facilitar numa eventual defesa, se isso for para frente no TJD ou outras instâncias por conta aí do que ele fez no jogo contra o Corinthians. Mas enfim, não caiu bem no Corinthians, já havia uma revolta por conta do ato e há uma revolta ainda maior por conta da desculpa esfarrapada, também foi outra questão usada, foi outro termo usado, que é uma vergonha o que o Andréas fez, mas sobretudo uma vergonha a desculpa que o Andréas deu para poder justificar aquilo que fez. É curioso, assim, que, claro, isso vira tema e tem que ser, e a gente fica discutindo, né, por dias, tanto que o jogo foi no domingo, mas a discussão fica muito mais também entre a gente, né, fora de campo, e parece que em campo os caras se resolvem entre eles ali, né? Até a informação que o Daniel Bocato subiu no site da ESPN com o Bruno Andrade, que o Palmeiras vem o superdimensionamento do caso, que o caso se ampliou de uma maneira exagerada. Mas é um caso grande, né? Não deixa de ser um caso grande, porque Concordo. acontece num clássico, é com o Memphis, é com o Andrés, que é um jogador importante, aí tem a virada do Palmeiras. Se acontecesse num jogo menor, não ia ter a repercussão que tem. Nunca. Ou se o Memphis faz o gol, ou se o Palmeiras não vence o jogo, não ia ter o peso dessa repercussão que Eu acaba acho que tendo. você disse tudo, que é Né? verdade. É isso mesmo. Pois é, pessoal, até mais um vídeo, né? O Palmeiras que venceu ontem o time do Internacional por 3-1, né? Amassou o time do Internacional dentro do Beira-Rio. Ah, mas o Internacional jogou melhor, jogou bem, mas o que importa é os 3 pontos, o que importa é a vitória, e com essa vitória o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Até o Carnaval acabar, Palmeiras é líder da competição. Mas e aí? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? O que é que vocês pensam aí a respeito dessa vitória? O que é que vocês têm a falar a respeito da chegada do Arias, né? Que vocês acham que vai ser, sim, um dos principais nomes do time do Palmeiras? Né? Vocês acham que o Andréas Pereira, com a chegada do Marlon Freitas, tem deixado o Andréas Pereira um pouco mais participativo nas partidas? Vocês acham que ele está desenvolvendo melhor o seu futebol após a chegada do Marlon Freitas? Ou vocês acham que era só o tempo de adaptação e pré-temporada? O que é que vocês estão achando também do desempenho do time do Verdão, né? Com essas vitórias, né? O time do Palmeiras tem sim desempenhado um bom futebol. Eu acredito que com a chegada do Arias, né, ele vai entregar muito mais, ele vai entregar muito no treino. O Abel vai ter que colocar o Arias como titular. E eu acredito que o Palmeiras vai parar um pouco mais de estar rifando a bola, né? A bola vai ser um pouco mais trabalhada no meio campo. Mas qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês esperam do time do Verdão para 2026? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Como ajuda nós, até a próxima. Fui!